Fala galera, dá 5 minutos no cinema, voltamos com 5 minutos de entrevista. A quarta temporada está no ar e a gente está começando. Na verdade, a gente não poderia começar de uma melhor maneira, né? A gente está trazendo aqui do filme Kabuki, um curta-metragem de animação simplesmente espetacular. Assim, não tenho palavras para falar o quanto esse filme é incrível, o quanto me toca, o quanto mexe comigo. E a gente trouxe nada menos que o diretor, roteirista e produtor do filme Kabuki, Thiago Minamisawa. Falei corretamente seu nome? Falei Isso, corretamente. exato. Thiago, boa noite, seja bem-vindo. Prazer imenso poder falar contigo para falar desse filme simplesmente maravilhoso de assistir. E, cara, vamos lá. Eu estou muito curioso para saber os detalhes de como foi feito o filme. E, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar do filme Kabuki aqui na página. Pô, eu que agradeço o convite, assim, acho que é sempre muito legal poder falar, né, sobre as obras e principalmente sobre o curta-metragem, né, que a gente tem tão pouco espaço, às vezes, nas mídias e tudo. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho com o filme e pelo espaço para a gente poder divulgar mais as obras, assim. Perfeito. Eu quero começar assim, falando para o pessoal, Kabuki inicialmente era uma HQ premiada, belíssima, por sinal. E eu queria perguntar para você, o filme nasce ali como uma HQ, né, uma história em quadrinhos, uma graphic novel. Desde o começo, né, o Kabuki foi pensado somente como uma revista em quadrinhos, né, uma HQ, ou você já pensou em transformá-lo em um curta, em uma animação? Teve esse planejamento ou foi ao acaso? Queria que você contasse um pouco como foi Kabuki desenhado ali no HQ para o curta-metragem. Então, não, na verdade, o curta surgiu antes da HQ. Foi diferente. É outra história. É assim, é, eu conheci o Guilherme Petreca em 2014, que a gente trabalhou juntos numa série, Uhum, e aí ele me pediu para fazer a produção executiva lá para um edital de uma HQ que chama IE, que ele ia tentar no edital do PROAC. E aí eu uhum, escrevi esse edital com ele e tudo, e aí ele ficou com uma dívida comigo. Aí eu tinha esse projeto do Kabuki em 2015, né, que eu comecei a rascunhar ele, né, e aí eu resolvi cobrar essa dívida do Petreca. Eu falei: "Meu, você não consegue fazer umas artes conceituais para mim, que daí eu posso aplicar no uhum, edital e tudo". Apliquei no edital, não rolou, né, isso em 2015, por ali. E aí beleza, ficou um pouco engavetado esse projeto, eu lancei o meu outro curta, que é o Sangro, ele rodou e tudo, né. E enquanto isso eu fiquei desenvolvendo o roteiro do Kabuki e tudo. Aí em 2019, quando, eh, o Sangro já tinha rodado, já tinha, ido pelos festivais e tudo, uhum, aí eu resolvi falar: "Ah, eu acho que agora eu quero retomar o Kabuki e quero tentar produzir ele com mais afinco", assim, sabe. Aí eu uhum, trouxe o Petreca de volta, a gente voltou a conversar e tudo, e dessa vez aí eu tentei os editais, a gente conseguiu os primeiros editais e começou a trabalhar no filme, uhum, né. Enquanto a gente estava trabalhando no filme, o Petreca, acho que no mesmo ano que ganhou o edital do Kabuki para o filme, ele ganhou um edital de HQ para uma HQ que ele tinha escrito Shamisen, né. uhum, E aí ele tinha feito todo uma primeira ideia e tudo, e como a gente estava trabalhando muito juntos e tinha dado uma super sintonia nesse período, ele falou uhum, para mim: "Meu, você não quer vir, me ajudar no roteiro de Shamisen?". Aí foi, tipo, lá que eu comecei a escrever, e eu escrevi a primeira HQ que eu fiz na vida, assim, que foi Shamisen com o uhum, Petreca. E aí foi muito legal a experiência, eu nunca tinha feito esse formato, né, e aí a gente lançou tudo, ela foi super bem. E depois que a gente já estava quase finalizando o Kabuki, né, acho que a gente já tinha animado ele, eu falei para o Petreca, eu falei: Petreca, e se a gente também tentasse o Kabuki num edital de HQ?". E uhum, aí, aí foi quando a gente resolveu colocar no PROAC HQ, né, a história, ele foi aprovado, e aí a gente resolveu fazer a HQ do Kabuki meio como uma ideia de trilogia, em que o shamisen falava uhum, da música, né, e do instrumento sim, shamisen,
O kabuki falaria do teatro, tradicional japonês, né, Aham, e aí tem uma terceira que a gente tá mexendo agora, que a gente vai fazer, que também vai falar sobre uma arte tradicional japonesa. uhum. Foi meio assim. Nossa, uma trajetória mesmo, né? Foram adaptações e vendo formas de fazer mesmo, né? Eu achei super Sim, interessante e em nenhum momento dá para imaginar que, assim, apesar que no final, né, do curta, você fala do tempo, né, de produção, né? Foram 9 anos, né, para poder produzir, né? Então, e como foi ver a HQ, assim, você pensando nesse curta e de repente surge a HQ na sua frente, assim, foi bacana de olhar, nossa, realmente era isso que eu queria colocar na tela ou no papel? Como foi? então, foi interessante, assim, porque foi ali que eu Uhum, vi que são realmente formatos diferentes, né, assim, tipo, o sim, Kabuki, ele não tem nenhum diálogo, né, e pra HQ eu sabia que ia ter alguns diálogos escritos, assim, eu sabia que ia ter essa aham, necessidade, sabe. Então quando eu fui escrever HQ, essa parte foi bem difícil, assim, sabe, porque primeiro porque eu já estava há muito tempo trabalhando com uhum, Kabuki, então você fica revivendo a mesma história muitos anos, assim, né. aham, E aí eu falava: "E agora, como que eu faço para contar essa história num outro formato, né?". Então foi algo bem desafiador, assim, encontrar qual que era essa voz do diálogo ali dentro, assim, sabe. ah, E sim, uhum, aí e aí um dia eu estava ouvindo algumas músicas do Legião Urbana, e, assim, eu sou muito fã do Legião Urbana, né, até hoje, mas assim, uhum, foi muito importante para mim na minha adolescência as músicas do Legião, sabe. uhum, Eu era um adolescente muito solitário, assim, e eu acho que eu encontrei naquelas músicas muitas ideias que me ajudaram, assim, a me entender melhor e tudo, sabe. Renato Russo como poeta e tudo, né. E aí quando eu estava ouvindo essas músicas do Legião, eu falei: "Nossa, eu acho que eu encontrei a voz aqui da Kabuki", sabe. Eu uhum, entendi qual que era o sentido dessa HQ, assim, sabe. E, então, tanto que a primeira frase, assim, né, que a gente tem é uma música do Renato Russo, Clarice, assim, né, é de uma uhum, música do Renato Russo, né. uhum, E ali foi onde eu entendi. Então, assim, é lógico que a HQ ela é para um público amplo, assim, mas eu fiquei pensando naquele adolescente que tá no quarto, com muitas dúvidas, tentando se encontrar, e que eu tinha essa voz ali dentro para tentar guiar, uhum, de alguma forma, os pensamentos dela, assim, sabe, tipo, para dar algum norte, pelo menos, assim, né, que ela pudesse seguir. Então foi meio que foi diferente, assim, o processo, sabe, uhum. mas foi muito lindo. Pegando esse gancho seu falando sobre Kabuki, né, o curta-metragem não ter diálogos, assim, né, então é surpreendente que não tenha diálogos e o quanto conversa com a gente. E eu quero destacar assim um dos pontos que eu acho que é quase que um personagem, né, invisível ali visualmente, né, ali do curta, que é a trilha sonora, né, que foi do Rubens Ferrer e do Gustavo Kurlat. É impactante, venceu diversos prêmios já a trilha sonora, né, porque é uma coisa que chama a atenção, é uma coisa que impacta imediatamente e fica com a gente depois da sessão, né. Então, de um personagem que não tem diálogo, que não fala, apesar de a voz dele estar constantemente na tela, né, e a trilha que eu senti que a trilha ia me levando, né, então eu fiquei extremamente envolvido com a trilha, né. É, é, o ver as imagens com a trilha foi algo diferente para você enquanto diretor do curta? Fez sim, um sentido diferente, né? Porque até então era a sua voz, as escritas da HQ, e de repente ali no curta sem diálogos, mas com uma trilha envolvendo ali toda a história. Enquanto diretor, assim, foi diferente para você olhar o filme com uma trilha, ou para você não fez nenhuma diferença? Ah, com certeza, assim, bom, eu e o Kurlat e o Binho Pfeffer, a gente já tem uma tradição de trabalhos, assim, né. Uhum, Então, eu conheci eles quando a gente estava produzindo Guida,
que é dirigido pela Rosana Urbs, né? Ela convidou Uhum. eles para fazer a trilha de Guida, e a Guida também é um filme sem diálogos, né? Foi assim impressionante o trabalho deles, assim, né? Assim, um pouco antes de Guida, eles tinham acabado de fazer O Menino e o Mundo, né? Que foi inclusive a única animação brasileira a ser indicada ao Oscar, né? E que Uhum. também é um longa-metragem sem nenhum diálogo, que é só assim todo o poder da trilha, né? Então eles Uhum. tinham já essa familiaridade com a animação e a importância de sonorizar a animação, que é algo muito diferente, né? Porque assim, Uhum. quando a gente faz uma ficção, a gente parte de um som que existe ali, ambiente, da gravação, alguma coisa. Uhum. Mesmo se você for depois fazer 100% dos efeitos sonoros em estúdio, mas você tem a referência do ambiente, né? Sim, A uhum. animação não. A animação você não tem nada. É um desenho e a pessoa tem que entender tudo que está ali em volta, todo o cenário, tudo que está acontecendo, né? Você tem que pôr voz naquele desenho, né? Muitas vezes, Uhum. tudo. Então, as pessoas que fazem trilha para animação, para mim, têm um talento muito especial e único, assim, sabe? Uhum. E quando eu encontrei eles, assim, foi assim, falei, nossa, que caras incríveis, assim, super sensíveis, sabe? É, e aí, quando eu fiz o Sangro, eu falei, não, tem que ser o Curla Tubinho, com certeza. Uhum. Então, chamei eles para fazer o Sangro. O Sangro tem uma voz off, né, que é a voz do meu marido, e eles fizeram a trilha, e aí tem essa composição entre a narração e a trilha, assim, eles foram, tipo, é incrível, assim. E aí, quando eu fui fazer o Kabuki, eu falei, não. Aliás, não só o Kabuki, como não existe obra minha sem ter o Curla Tubinho juntos, assim. E Uhum. aí, tipo, eu falei, não, vou chamar eles e vai ser assim. Só que, diferente do Sangro, né? O Sangro eu passava algumas referências do que eu imaginava e tudo, mas não Uhum. tinha, assim, uma trilha base. Só que no caso do Kabuki, é, eu não sei, ele foi um filme que eu precisei encontrar músicas para ele, sabe? Assim, eu precisei encontrar qual que era o tom dele. E a Uhum. música que eu encontrei foi a Baquianas número 5 do Villa-Lobos. É, e aí eu editei um primeiro animatic com essa trilha de base, sabe? É inteira, assim, era tipo, o primeiro animatic acho que tinha 9 minutos, e era a música do começo ao fim, a Uhum. Baquianas. E aí eu passei para eles, eu falei, olha, eu imagino que a trilha é meio isso, sabe? Eu cheguei Uhum. ao ponto até. Opa, desculpa. Eu cheguei ao ponto até de falar para eles: será que a gente não usa baquianas, né? Vocês só fazem uma trilha no começo e depois no final a gente mantém a baquianas, tudo, porque ficou Uhum. um animatic que tinha ficado lindo, assim, sabe? E foi super importante para mim, porque ter essa trilha base, né? Que essa trilha referência, não trilha base, referência, me Uhum. ajudou a encontrar as nuances de cena do filme, sabe? Foi ali que eu encontrei, esse daqui é o ponto de clímax emocional, esse daqui, sabe? Aí eu fui criando Uhum. esses tons, né, que o filme vai trazendo. E aí eu passei para eles, aí eles falaram, não, se a gente vai, vamos fazer uma trilha original, não vamos usar baquianas e tudo, blá, blá. Uhum. E aí eles me mandaram, assim, uma trilha base, e assim, eles são muito incríveis, eles acertam de primeira, assim, né? Então eles mandaram, eu falei, puta, tá lindo. Aí são coisas mais de ajustes, né? Assim, aí eu falei, não, aqui eu acho que tem que ter, tipo, um pouco mais de silêncio, aqui eu acho que muda um pouco o tom para ficar um pouco mais melodramático, aqui tem que estourar, Uhum. aqui blá blá blá. E aí a gente foi fazendo assim, sabe? E uma coisa que a gente teve que fazer logo de cara foi gravar a cantora, né, que aparece no final. E a Uhum. cantora, ela é a Maria Castilho, que é uma cantora. Ela é brasileira, mas ela vive na Argentina. E ela é uma cantora trans que começou a carreira como barítono. E aí ela passou pelo processo de transição e também passou Uhum. pelo processo de transição vocal. E hoje Uhum. ela é uma mezzo-soprano do Teatro de Colón. Então, assim, e não é algo fácil, assim, fazer uma transição de voz não é assim, qualquer pessoa que Barítono consegue é pra- muito. É, Nossa, de barítono é, para soprano, assim, é impecável, né? exato. É impecável, é lindíssimo, né? É, e você vê que de vez em quando ela vai pro grave, depois vai pro agudo, né? Então ela brincou com Uhum.
com essa capacidade que ela tem na corda vocal, assim, né. Então, a gente teve que gravar essa trilha, que é compor essa trilha base para mandar para ela fazer a gravação da voz, para que a gente pudesse animar pensando já na sincronia com a música, sabe. Então Uhum. foi um processo bem. E aí quando tudo termina, depois que a gente já animou e tudo, aí eles vêm de novo no filme e fazem uma segunda, não chega a ser uma segunda versão, mas fazem todos os ajustes daquela trilha para o que modificou ali, sabe. Uhum. Porque e é bem pontuado, assim, o quanto ela leva mesmo você, né, então não muitas vezes a trilha acaba interferindo na narrativa, né, escancara demais o que vai acontecer na próxima cena ou no final daquela cena, mas é incrível como, né, é redondo, né, ele leva a gente porque existem muitas transições de cena, assim, de locais, né, porque é um é lúdico, assim, o filme em alguns momentos, então, né, as cenas do espelho d'água, né, então aquilo é, né, tudo tão útil. Normalmente você esperaria muito barulho de água, alguma coisa do tipo, e a cena vai te levando, assim. Realmente é um trabalho incrível, né, e encontrar o tom que você falou, né, de agora vou me encaixar aqui, aqui é mais silêncio, e o filme tem momentos de um silêncio que conversa bastante com a plateia, né, e uns momentos com a música um pouco mais alta. Né, eu acho sensacional. Eu também queria falar, né, você começou a falar um pouco sobre a animação, sobre o desenho, né, foi uma colaboração, né, do Guilherme Petreca, assim, os traços, né, eu fiquei procurando, assim, os traços de Kabuki em outros filmes, assim, eu gosto bastante da cultura de desenho japonês, assim, tanto de anime como desenhos regulares mesmo, e é um traço que ele não tem, ele não se fixa numa referência, assim como a sua animação, né, a animação de Kabuki, ela não está do começo ao fim em um só tipo de animação, né, eu queria que você explicasse um pouco desse traço, né, de Kabuki e também do processo de animação, porque eu posso estar errado, me perdoe se eu estiver errado, assim, não é 100% stop motion, não é 100% 3D, não é 100% desenho, manual na ponta do lápis antigamente. Kabuki, ele transita em diversos pontos de animação e eu acho que isso causa um fascínio, né, na gente, porque ele vai mudando de tons, de estilos, né, e são traços que eu acho que ficam gravados na nossa memória, de tudo que a gente assistiu. Eu queria que você explicasse um pouco dessas escolhas estéticas do filme, que foi uma coisa que me pegou muito, porque eu me via vendo um desenho da infância, né, da minha infância, até um desenho atual um pouco mais sofisticado que tem hoje, né, e até mesmo com um 3D sofisticado. Queria que você pudesse falar para a gente o que é isso, né, como que vocês chegaram nesse ponto. Então, ele tem mistos de técnica, né, na verdade, assim, Uhum, 3D ele não tem, assim, a única coisa que a gente fez ali era aquele casulo, né, aquele casulo é a única coisa realmente de animação digital que a gente fez ali, uhum, né. Teve animação 2D digital, que é a primeira cena, e depois os lobos, né, uhum, e depois as flores de sumiê, que na verdade são flores de aquarela, né. Então são os 3 pontos, assim, acho que quase 80% do filme é stop motion mesmo, né, acho que até mais, assim, deve ser uns 85, assim. Eh, então assim, desde o começo eu sabia que eu queria fazer stop motion, sabe, uhum, porque, como era uma história que se trata que trata sobre o corpo trans, e sobre a jornada desse corpo, né, pra mim era muito importante ter a materialidade do do personagem, sabe, realmente ser um corpo, realmente a gente saber que ali é uma forma, né, assim, então, aham, eh, era muito importante pra mim que fosse stop motion e que a gente passasse ali pelas transições desse corpo, sabe. uhum, Então foi essa opção foi o stop motion, e aí quando a gente foi pensar também, né, ali na em como que iam vir os lobos e tudo, os lobos foi, assim, um desafio, assim, teve várias etapas de desenvolvimento dele, eu não sabia exatamente como que eles iam ser, assim, sabe. aham, Mas aí a gente pensou, assim, que essas lembranças que ela trazia, assim, os traumas, né,
eles viessem nessa linguagem de 2D. Então o filme começa com uma cena em 2D, que é justamente um trauma que ela Uhum, traz ali na cabeça dela, né. Então a gente tem aquelas imagens lá em desenho e tudo, e depois quando os lobos aparecem, voltam esses traumas e atacam novamente ela, sabe. Então a gente meio que brincou um pouco com essa usando essa uhum. linguagem, e aí no final, quando ela realmente assume, né, o verdadeiro eu, aí vem a animação 2 dela passa a ser flores, né, ela passa a germinar outras coisas, assim, não Nossa, é mais carregada sensacional. de traumas, então Aham. foi Nossa, meio essa arrepia. ideia. É sensacional. Entendeu. Eu gosto bastante, assim, eu acho que essa sensação, exatamente isso que você está falando, assim, dessa essa transição de animação que vai, eu acho que vai tornando o filme mais belo, assim, e mais agradável aos olhos. É uma coisa que eu gosto, eu gosto bastante, assim, de ver, que eu presto muita atenção em animações, assim, são os olhos dos personagens, o quanto ele diz, assim, né, que um olho que não diz nada numa animação, assim, uma tragédia, né, dá até tristeza quando você vê uma animação onde o olho não fala nada, não fala a verdade. E essas transições, esse cuidado, assim, no desenho me chamou muita atenção e é emocionante, né. Mas eu queria tocar num ponto, assim, indo pra um lado um pouco mais, trazendo até um pouco para o mundo real, eu queria te perguntar que, assim, a gente está vivendo num mundo esquisito, né, ultimamente, é um mundo muito violento, de polaridades, de discursos de ódio, né, em sua grande maioria, né, para pessoas trans, e pessoas, né, como um todo, né, pessoas, né, LGBTQIAPN+, assim, é violento, né, é um mundo violento para pessoas que se identificam assim. Acabou que tem cenas dessa violência, dessa crueldade, né, cruas, de maneira lúdica, mas ela está bem presente, está muito pontuada, e é uma crítica muito perspicaz, assim, inteligentíssima, né. É, eu particularmente acho isso incrível, e eu queria saber de você, você acha que o cinema, ele tem essa responsabilidade, tem que chamar para si essa responsabilidade de ser um espaço de discussão, de denúncia, de pensar em possibilidades de como evitar que isso aconteça, porque o filme ele escancara, né, uma violência que no mundo real acontece, né, diariamente. E eu queria te perguntar, você vê o cinema como um dispositivo importante para poder causar essas discussões? Você quis causar essas discussões no filme? Foram propositais ou aconteceram ao longo do processo de criação? Bom, acho que são algumas perguntas, né, deixa eu ver. Eu acho que, assim, é difícil eu poder dizer o que que eu acho que o cinema tem que ser, assim, sabe. Aham. Eu sei dizer o que que eu gostaria de fazer com o cinema Uhum, que eu faço, assim, né, porque mas ao mesmo tempo um olhar crítico, assim. Eu acho que, principalmente, assim, cinema americano tem muito isso, sabe. Existe uma banalização da violência, né. Eh, Existe uma banalização da violência como um todo, existe uma banalização e às vezes até uma, eh, erotização da violência contra a mulher, sabe. Em muitos filmes, assim, uhum, sabe, que abusam de estupros, de cenas de violência com mulheres, de violência psicológica, de violência física e tudo. Eh, mas, no geral também essa questão, né, de tipo, sei lá, você vai ver um filme de ação e morre um monte de gente, e essas uhum, pessoas são só personagens figurantes que não têm histórias, não tem, né, então existe uma banalização muito grande da morte, da violência, assim, no aham, audiovisual como um todo. Isso me pega, assim, um pouco, sabe, eu acho que, eh, não sei, eu acho que, assim, se constrói uma sociedade violenta a partir de muitas reproduções de imagens violentas também, sabe, assim. Eu não acho que é por acaso que os Estados Unidos têm tantos casos, assim, né, de tiroteios, de, né, tudo. Eu acho que
é uma sociedade violenta. Às vezes a gente vê até nos filmes que não tinha nem propósito, assim, de repente eles vão e colocam uma cena super violenta. Eu falo, gente, mas o que é Aham, isso, sabe? É muito, sei lá, é muito fetichização mesmo, né? Parece que para um filme ter emoção, ele tem que ter violência, ou ação é é, chamada de violência, né? exatamente. Quando, né? Então, assim, eu acho que, tipo, o cinema tem. Nós que somos cineastas temos responsabilidades com o que a gente faz, eu acho, sabe? Uhum, A gente tem, tipo, uma arma de comunicação que é a maior arma de comunicação possível, assim, sabe? Eu faço um filme em que, sei lá, 300.000 pessoas numa mesma sala ao mesmo tempo vão assistir aquela mensagem, sabe? Então, você ter isso nas mãos é incrível, assim, sabe? Para mim, é uma das coisas que mais me fascina no cinema, né? E eu aham, acho que quando eu decidi fazer cinema, né, que, é, que eu decidi fazer um filme, né, primeira vez, que foi, no caso, foi o Sangro, ele veio de uma história muito pessoal, né? Eu tava começando um namoro com meu marido atual, né, que é o Caio De Rossi, e ele descobriu que estava vivendo com HIV. E em 2 semanas que a gente estava namorando. E uhum, aí, uma das coisas que ele me falou foi que, assim, que ele estava com muito medo de ter que voltar pro armário. Depois dele ter batalhado tanto para sair do armário como um homossexual e tudo, ele teria que uhum, voltar pro armário sobre ser HIV positivo, né? E aí eu falei para ele, não vai ser assim. A gente vai fazer um filme em que você vai contar para o mundo inteiro que você vive com HIV, e a gente vai mudar a forma das pessoas de se relacionarem com esse tema, assim, sabe? De aham, lidarem com esse assunto. E aí foi da onde surgiu o Sangro, sabe? E o Sangro foi muito poderoso nesse sentido, para mim e pra própria carreira que ele teve, assim. O Sangro foi um filme que foi para muitos lugares do mundo, foi, assim, para vários festivais do Brasil e tudo, então realmente concretizou essa ideia de que a gente falaria com muitas pessoas sobre esse tema e uhum, mudar um pouco essa questão da estigmatização que se tinha, né, em relação ao aham, HIV, se tem ainda, né. Então, sim, ali foi um primeiro teste, assim, que eu tive de como o cinema pode ser militância, sabe. Tipo, sim, aham, o Sangro é um filme que eu dirijo junto com Bruno H. Castro, né, e que tem co-direção do Guto Bicalho, e foi muito importante, assim, ver como que a arte pode ter esse poder de comunicação e como a gente uhum, pode mudar um pouco, né, por mais que seja, assim, uma gota no oceano, né, mas a gente pode mudar um pouco a forma das pessoas pensarem, assim, né, alguns aham, determinados assuntos, né. E para o Caio foi um processo de cura para ele, porque o que ia ser vergonha e se esconder, de repente se tornou empatia, carinho, abraços que ele recebia no final das sim, sessões, sabe? Então teve muito esse processo também para ele de ressignificação, sabe? uhum, Então, quando eu exatamente. estava o Kabuki, ele surgiu de oficinas que eu estava fazendo com pessoas trans, de um grupo que chama Instituto Nice, né? Era uma ONG que era presidida pela Valéria Rodrigues, que inclusive é homenageada lá no final do filme, né? Aham, É, e ali foi quando eu tive contato com as histórias delas, assim, sabe? Com as vivências que elas tinham e tudo. E eu nunca soube, assim, o quanto era difícil, o quanto era violento, assim, sabe? E a gente ouve muito essa história, né, de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, sabe? Só sim, que essa informação ela vai sendo tão repetida que de repente ela se torna só uma frase, né? uhum, Então, quando mas tá eu é uma estatística, uma frase que você vai repetindo, eu sei, eu sei. Tá, mas você sabe o que que é morrer um corpo trans, sabe? Você sabe uhum, o que que é morrer uma pessoa que você conhecia e que essa pessoa do seu lado foi assassinada, assim, do seu lado, e de repente você, como pessoa trans que viu essa pessoa sendo assassinada, você fica se perguntando quando vai ser sua vez, sabe? E, e é muito difícil para gente que não vive essa realidade ter empatia com isso, sabe? Então, uhum, assim como era com a questão do HIV, sabe? Para mim, a minha preocupação quando faço um filme
é que ele não seja um filme só para aquelas pessoas que vivem com HIV ou só para aquelas pessoas que são pessoas trans, mas que de Aham, alguma forma pessoas que não fazem parte desse universo consigam se conectar com aquilo e ter empatia com aquele assunto, sabe? Encontrar nelas mesmo alguma identidade com aquela história e quando elas vêm, elas estão compreendendo aquela outra pessoa, sabe assim? uhum, Então, foi muito importante nesse processo de construção da narrativa do Kabuki, construir realmente uma personagem que você se apaixonasse por ela e depois você visse, você conseguisse ver, assim, escancarada a violência nesse corpo e a morte nesse corpo, sabe? Para que você aham, sentisse que realmente o que que é uma pessoa trans morrendo, sabe? Assim, o que que é a morte, assim. E ela não é só imaginários ou frases que a gente ouve. Quando você tem. aham, Isso é o poder de um personagem, né? Quando você tem um personagem sim, que com certeza. Uhum, personifica essa dor, entra em você, né? Assim. E aí era essa minha vontade, assim, quando eu coloquei, assim, eu fiquei muito em dúvida se a violência tinha que ser tão explícita quanto ela uhum, foi, sabe? Assim. Mas chegou num ponto que eu falei, não, eu acho que precisa sim, sabe? Precisa que uhum. se veja ali um ataque mesmo a esse corpo, para para que as pessoas sintam essa dor, sabe? E depois talvez, quem sabe, né? Mudem alguma coisa. Sim. Tinha um propósito narrativo naquilo, tinha um significado, né? E é realmente isso que você falou, né? Você sente, né? O sentir é palpável e faz refletir de fato mesmo. Mesmo assim, é uma cena impactante, como você disse, né? Entendo completamente a sua preocupação, né? Mas eu pensando no que você falou agora, realmente é uma cena que tem todo um propósito, né, de existir ali, e eu acho que talvez isso, se não tivesse, mudaria um pouco o desenho do filme, mas que bom que está lá. E, assim, você falou um pouco dessa sensação de apresentar o seu trabalho para outras pessoas, né, receber a recepção delas, o sentimento que as pessoas trazem, né? E Kabuki, né, tem, tem passado por uma trajetória, né, de festivais e de uma, traje, uma trajetória bastante de sucesso, de prêmios bastante relevantes, né? Assim, eu pude ver, né? Eu tive a felicidade, assim, e a sorte de ver Kabuki em um festival de cinema de curta-metragem, que foi o Cine Sumaré, aqui que é perto, né? Aqui da minha casa, eu moro em Campinas. Então, assim, eu tive essa chance e de fato, ver o filme e ver as pessoas aplaudindo e vibrando quando acabou, né? É uma sensação única, né? Eu queria perguntar para você como é, como é para você, um realizador, ver o filme, né? Eu acho que você já teve sessões assim. Como é que é você receber é, a, a recepção de Kabuki, né? Com tudo que ele quis dizer, assim, durante toda essa trajetória. Começou no passado, acho que Festival de Brasília, né? Ali, um ano praticamente ali, né? Que é um ano É, atrás. Foi praticamente no um ano. mesmo período do ano passado, né? Praticamente. Né? Então, É, assim, como foi essa trajetória de receber, não digo nem dos prêmios, assim, né? Porque, claro que são super importantes, assim, mas acho que não é sobre isso, né? Que a gente espera de um filme. Mas como foi receber terminou o filme, eu apresentei para as pessoas e começar a receber, assim, o que as pessoas sentiram. Como que é a sensação de ver a sua obra sendo interpretada, realizada, interpretada e escrita, às vezes, né? Eu escrevi a crítica, outras pessoas também escreveram, né? Como é que é isso para você enquanto realizador? ah, é, eu acho que a gente faz filme para isso, né? Assim, acho que a gente faz filme para comunicar, assim, não digo assim para prêmios e tudo, né? Mas para se comunicar com as pessoas, para tocar elas, assim, né? Uhum, É, mas é sempre uma surpresa, assim, né? Eu não sei, eu acho que um filme é tipo um filho, assim. Você faz ali, você fica tentando formar, tentando ensinar coisas e tudo, mas ele vai ser o que ele tiver que ser depois que ele sai de você, assim, né? Ele não é mais aquilo que você pretende que ele seja, sabe?
Então, assim, quando foi estrear em Brasília, eu tava. Ah, eu não dormia, assim, a noite anterior, sabe? Tipo, você nunca sabe, né, o que que vai rolar, assim. Uhum, E aí foi lindo, assim, né? Foi lindo de ver, assim, o tanto que. E foi uma sessão muito especial, porque o longa-metragem que passou junto, né, na mesma sessão, era um longa-metragem todo. Que tinha todo um elenco trans também. Então, na sessão tinham muitas pessoas trans. Então uhum, foi muito legal ver essa recepção delas ali, sabe? Porque é isso, né? Não é o meu lugar de fala, eu não sou uma pessoa trans. Eu quis uhum, contar essa história e eu sabia o quanto era importante, assim, que tivessem pessoas trans envolvidas em todo o processo, que me ajudassem a ver se o que eu estava falando fazia sentido, sabe? Assim, uhum, e na equipe, então, teve, tipo, consultoria da Valéria, né, minha amiga, teve consultoria da Beatriz Pagliarini, teve também a atriz referência para todos os movimentos, foi a Cara Catarina, de Campinas, inclusive, que uhum, fez todos os movimentos que a gente usou depois para fazer a animação, a cantora trans, né, Maria Castilho, teve a cena inicial foi animada pelo Etienne Tavares, que é um animador trans. Então eu fiz, assim, para mim era muito importante ter a participação dessas pessoas em todo o processo para sentir como que estava também essa narrativa, porque eu acho que por mais que o filme não seja feito só para elas, se não tiver a identificação delas, você perdeu tudo ali, sim, assim, sabe? E então, para mim, assim, eu acho que eu parto um pouco desse lugar, tipo, assim como também para o Sandro, a pessoa com HIV, se ela se sentisse desrespeitada, se ela não se sentisse representada, o filme fracassou, não importa quantos prêmios você ganha, assim, sabe? uhum, sim, Então, acho que eu parto desse princípio que se você vai tocar num assunto, principalmente se ele não for o seu lugar de fala, você tem uma responsabilidade gigantesca com aquilo que você está fazendo, sabe? E o cinema uhum, em si já é assim, mas muito mais quando você vai trazer um assunto que não é do seu ponto de vista especificamente, né? Então, para mim, foi muito linda essa recepção e teve uma sessão que aí foi a mais linda de todas, foi na Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, que teve 200 pessoas trans numa sessão, que são atendidas ali pela secretaria, né? E são uhum, pessoas que têm. é, que assim, sei lá, muitas delas são trabalhadoras do sexo, né? E uhum, quando eu fui apresentar o filme, eu falei, puxa, será que elas vão entender, né? Assim, tipo, a gente sempre parte de um lugar, né, de que assim, sei lá, talvez se elas não tiverem toda aqueles estudos dessas referências e tudo, talvez elas não vão compreender a história, sabe? uhum, Então eu falei, poxa, será, né? Meio que eu subestimei, né? Assim. E aí, quando terminou a sessão, nossa, foi incrível, assim, porque elas me contavam o filme passo a passo, assim, com as referências que elas tinham na vida, sabe, assim, uhum, falavam o que eram as máscaras, e aí falando, não, e os lobos são os policiais que vêm atacar o nosso corpo, sabe, e elas foram trazendo, assim, foi tão impressionante, assim, ficaram super emocionadas e tudo, é, então eu falei, poxa, acho que rolou, acho que a gente fez um filme legal. Que comunicou o que a gente queria comunicar, assim, sabe? uhum. Então, acho que para mim isso é um sucesso. Sim, sim, eu acho que você tem razão mesmo, assim, comunicou, né? Eu acho que você usou uma palavra super bacana agora, comunicou, e é verdade mesmo, né? Tantos filmes que não comunicam, né? Eu costumo dizer assim que se a gente não leva o filme com a gente um pouco depois da sessão, eu acho que o filme fracassou, né, em si, né? Por mais que a gente não tivesse num grande momento assim, se o filme não sai um pouquinho com a gente, eu acho que o filme fracassou, assim, né? E acabou que faz completamente ao contrário, a gente leva por um bom tempo. Nossa, Thiago, eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder falar mais sobre Kabuki, porque para mim o filme ganha outro sentido, né, com tudo que você falou, né, com todas essas histórias, né, preciosas que você contou, quem desenvolveu, quem criou.
né, o filme ganha outro contorno, né, assim, é outro sentimento. Então eu tenho que te agradecer por essa oportunidade, por você poder compartilhar com a gente isso e para falar desse incrível trabalho, né? Eu digo assim, mais um trabalho lindo do cinema nacional que está num momento incrível, né? Que a gente sempre teve em grandes momentos, né? Sempre fez grandes filmes, mas que bom que a gente está conseguindo essa visibilidade, né? Que os filmes estão conseguindo. Está tendo bastante festivais para poder apresentar. Eu acho que isso é super importante para as pessoas alcançarem, principalmente um curta-metragem através de um festival, né? Que é tão difícil, tão inacessível. Então, mais uma vez, Thiago, obrigado pela oportunidade de falar de Kabuki. E, assim, você é imensamente grato, conhecer seu trabalho, a sua biografia também incrível. E é isso. Obrigado mesmo. Tomara que eu possa conversar com você muito em breve, em um próximo trabalho, porque vai ser um prazer imenso. Sim. Ah, poxa, muito obrigado mesmo por esse espaço, viu? Fico muito feliz. Obrigado mesmo por todo o carinho que vocês têm pelo filme. É isso. Então, é isso, pessoal. Até o próximo episódio dos 5 Minutos de Entrevista. E voltamos em breve. Até mais. Até mais, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.